Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu FM 106,9. Para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. E hoje convidamos para estar aqui o psicólogo Thales Freitas. E vamos trazer como tema a importância da psicologia para a saúde mental. Thales Freitas, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Moreira. É um prazer estar com vocês aqui, com você, ouvinte, telespectador aqui da rádio. Ô Thales, é importante a gente conhecer um pouco mais, né, sobre a sua trajetória, origem, formação, atendimento clínico. Sim. Eu me formei há 5 anos, vai fazer em dezembro agora, na Faculdade Futuro aqui em Manhuaçu. E eu fiquei um período trabalhando em outra área, em farmácia, até que eu ingressei aproximadamente 1 ano na psicoterapia. Atuo hoje em uma clínica de convênio e também na clínica própria. Atendo crianças que vão desde os 2 aninhos até idosos, 78 anos. Diversas intervenções, diagnósticos, vivências aí que têm proporcionado uma visão muito mais ampla daquilo que a gente, às vezes, até na faculdade mesmo desconhecia. E qual a melhor definição de psicologia? Olha, a psicologia, se a gente for olhar no dicionário ou procurar no Wikipédia, como dizem, né, seria o estudo da mente ou da alma. Mas hoje é uma ciência que ela busca principalmente trazer qualidade de vida, né, não somente superar doenças psicossomáticas, emocionais, comportamentais, mas principalmente buscar qualidade de vida. As pessoas acham que precisam estar doentes para procurar um psicólogo. Não é verdade. Às vezes pode estar tudo bem, mas se você pode melhorar, pode procurar um psicólogo também. Pode antecipar uma possível doença, né? Com certeza. Tá. E agora, como que é essa condição de poder promover a qualidade de vida por meio da psicologia? É algo muito gratificante, porque às vezes o terapeuta ele entra em alguns embates com ele mesmo, tentando entender se ele está conseguindo fazer o paciente melhorar, evoluir. E quando a gente recebe aquele feedback positivo, né, eu consegui superar um trauma, um medo, consegui sair de casa, consegui ingressar num relacionamento, no mercado de trabalho, uma criança evoluindo na escola, para nós, eu falo que é a melhor profissão do mundo. Eu não tenho hoje mais como o meu ganha-pão, mas sim como uma forma de vida. E a melhor definição de doença mental? O adoecimento mental é um embate que, durante muitos anos, eles sempre tentaram identificar, tanto a psiquiatria, a medicina. Hoje nós temos os 2 principais livros, né, que embasam os diagnósticos, que é o DSM-5 e o CID, que está no 11. E eles sempre tentaram definir se era aquilo que saía fora do padrão, se é o que deixava a pessoa infuncional, só que isso varia muito de cultura para cultura, né? No Brasil, por exemplo, a poligamia é proibida, né? Até socialmente. Em outros países não tem isso. E aí, quando isso se tornaria um problema, né? Uma conduta? E aí, hoje, o que é mais aceitável é quando tira o sujeito da funcionabilidade dele. Trabalhava, não consegue mais, estudava, não consegue mais, começa a ter dificuldade de sair de casa, de se relacionar. Então, o adoecimento mental está muito ligado a isso, quanto à funcionabilidade do sujeito. Começa a ter uma certa deficiência em termos de comportamento. Exatamente. Não só aquilo que é socialmente aceito ou não, né? Porque nós falamos como as culturas, principalmente com o mundo globalizado, né? Nós falaremos sobre isso a respeito de como a internet aproximou mais as culturas. Algumas coisas começam a dar como estranhas, mas a gente tem que focar se o sujeito está funcionando ou não tem certo ou errado. E nós podemos compreender que a doença mental ela afeta a qualidade de vida da pessoa, até interferindo no relacionamento e trabalho? Interfere muito. Nos últimos 10 anos, o afastamento no trabalho, por exemplo, ele saltou de uma maneira, se eu não me engano, ele duplicou, né? Então, nós vemos assim, como a ansiedade, depressão, a fobia social, os traumas, o medo, o próprio burnout, que é a doença do trabalho, problemas de autoestima, o quanto que isso trouxe de impacto. Fazendo exatamente o que nós falamos, tirando a funcionabilidade do sujeito. Aquilo que ele fazia antes com total prazer, começa a gerar um transtorno muito grande e vai só afastando ele do convívio social. Podemos também compreender que, com o advento da pandemia, isso aí trouxe essa influência, esse reflexo também? Sim. Na pandemia, nós precisamos ficar isolados, né, por conta de um problema de saúde pública. Só que, ao mesmo tempo que trouxe alguns avanços, né, como, por exemplo, a telemedicina, a própria psicologia hoje, né, foi regulamentado a psicoterapia online, porém, muitas pessoas se inseriram quase que num cárcere e estão tendo muita dificuldade de voltar para a realidade. As relações pessoais, né, as pessoas iam para bares, cafés,
conseguiam interagir com as outras pessoas, muitos ainda estão presos naquela realidade pandêmica ali de ficar isolado e se comunicar mais por rede social. Perfeito. Agora, em termos da realidade de viver numa sociedade de tantas cobranças, né? Essa realidade que pode também desencadear transtornos, o imediatismo, né? Essa concorrência em si, não é? Pode. Inclusive, meu TCC na faculdade foi sobre a distorção da imagem, né, da autoimagem de mulheres jovens adultas, principalmente em relação às redes sociais. A rede social, ela te mostra aquilo que ela quer, né? É uma foto do seu dia, um clique. Não é todo o seu dia. E isso vai gerando uma distorção, como que as pessoas tivessem uma noção de que a vida tivesse que ser aquilo ali. Quando não encaixa, tem uma coisa de errado comigo, né? É o marido sempre sorrindo, não mostra as brigas, né? É a criança sempre fazendo alguma gracinha. É o lado bom, né? É o lado bom, não mostra os problemas, as discussões, as contas, o que é o normal da vida. E aí o sujeito ele acha que a vida dele tem que ser 100% aquilo ali. E é 1% só de um dia, de uma semana, do mês de uma pessoa. E isso vai gerando uma autocobrança, né, como se ele tivesse que alcançar aquela perfeição que é irreal. Não existe aquilo ali, são fragmentos. E essa comparação, nós até chamamos de uma distorção cognitiva, uma comparação injusta, leva o sujeito a adoecer, porque ele começa a se flagelar. Eu sou ruim, eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo, eu sou pior que todo mundo, o que vai gerando esses sentimentos, nós chamamos depreciativos, que pode induzir a fobia social, a problemas de autoestima, o isolamento e até a depressão em alguns casos mais graves. Agora, quando nós lembramos da saúde mental, é importante que o diagnóstico, quando se trata de doença mental, ele seja mais precoce, não é? Sim. Quanto nós falamos sempre, né? Prevenir sempre será melhor que remediar. O ponto que nós tocamos no início, né? Saúde mental, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, não é somente para tratar problemas, mas quando nós investimos em qualidade de vida, vai ser sempre melhor prevenir uma doença antes que ela chegue, antes que me torne funcional. E nunca se falou tanto em transtornos mentais, né? Sim. E quais são os mais comuns que têm afetado a maioria das pessoas? A depressão, né, a ansiedade, o burnout, né, tem crescido muito. A visibilidade para falar sobre o TDAH e o autismo tem aumentado, embora não são doenças de hoje, né? Eu, por exemplo, enfrentei todo o ensino médio, a faculdade com TDAH sem saber. Então, hoje, graças à internet, os avanços, as pessoas que estão nas mídias sociais falando sobre saúde mental, têm levado as pessoas a observarem alguns pontos, a buscarem, né, essas intervenções para fazer essa avaliação, essa investigação, se tem alguma coisa ou não. É muito comum até, porque o TDAH e o autismo eles estão muito ligados à genética. Às vezes uma criança apresenta um problema, algum diagnóstico, algum sintoma, né? E aí quando é levado para avaliação, aí o profissional observa alguns traços nos pais e fecha o diagnóstico dos pais também. E é sinal que a veracidade que às vezes o pai ele tem o TDAH e nunca soube, né? Sim, se virou com ele, né? Foi o meu caso. Eu não passei por um tratamento de TDAH, eu tive que me virar, né? Não conseguia prestar atenção na escola, na faculdade, tive que criar as minhas estratégias. Uma criança que hoje ela fecha esse diagnóstico de forma precoce, né? Com o psicólogo, o neuropsicólogo, o neurologista, o psiquiatra, quando fecha esse diagnóstico precoce, é construído todo um caminho para que ele aprenda. É muito importante lembrar que diagnóstico não é rótulo, não é para você colocar isso aqui é TDAH, isso aqui é autista, como se fosse quase que uma ofensa, não. Sim. O diagnóstico é o caminho que ele vai utilizar para que ele seja funcional, para que ele aprenda, para que ele trabalhe, para que ele se desenvolva, porque antigamente, né, quando esses diagnósticos não eram fechados, o sujeito tinha, né, o transtorno do espectro autista, ele tinha o TDAH, tinha dislexia, tinha a apraxia da fala e não tinha diagnóstico. Então ele era isolado, ele era colocado como preguiçoso, folgado, burro, e ia ficando de lado. Às vezes nem formava na escola e tinha que pegar um emprego que dava para ele. Sim, aquela questão, a falta de interesse. Né? E não é. O cérebro do TDAH, do autista, ele funciona de maneira diferente. Não adianta tentar forçar que ele siga o mesmo caminho que outra pessoa. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.
No entrevistado do dia hoje, estamos conversando com o psicólogo Thales Freitas e a importância da psicologia para a saúde mental. Thales, agora, quanto à depressão, continua sendo um dos problemas de saúde pública mais graves no mundo? Sim, tanto pela abrangência, existem vários tipos de depressão, decorrente do trabalho, de relacionamentos, a depressão pós-parto, de quem sofre um aborto, quem sofre algum tipo de calamidade, né, como nós tivemos no Brasil, Brumadinho, Rio Grande do Sul, Perdas, as secas, né? Isso. E também pelo risco que ela tem. A depressão é uma das poucas doenças que ela apresenta um risco à saúde, né? No Setembro Amarelo nós pegamos muito em cima disso, porque o isolamento ele não deixa com que os outros, né, o ciclo social dessa pessoa observe. Então, você não consegue mensurar como ela está, que caminhos ela está. Há pessoas que passam semanas sem sair de casa. E a depressão, ela leva sentimentos ruins sobre si. A pessoa quase que ela acha que ela é o problema do mundo. E talvez encaminhe ela para um fim. Porque enquanto outros transtornos causam um problema quanto à funcionabilidade do sujeito, às vezes produzia isso, passa a produzir isso, a depressão juntamente com a anorexia são dos poucos transtornos mentais que podem levar à morte mesmo. Ô, Thales, e você citou a questão do autismo, o diagnóstico, essa identificação, como que é? Ele é feito, precisa ser por profissionais qualificados, né? Principalmente que tiver experiência nisso, geralmente por neuropsicólogo, neurologista, o psiquiatra tem um papel muito forte nisso também, identificado quais os pontos que o autismo compromete no sujeito, que vão trazer outros profissionais, uma equipe multidisciplinar. É o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o educador físico, às vezes um enfermeiro, dependendo do cuidado que precisa ser trazido para aquela criança em si. Hoje nós temos o nível 1, 2 e 3 de suporte, né? Não é classificado quanto o tamanho do problema, mas o que a criança depende de uma ajuda específica naquele contexto. E, mediante a isso, né, os profissionais vão fazer essa lista de quais os profissionais que vão ser necessário para o encaminhamento, acompanhamento desse paciente, para que ele torne essa funcionabilidade. E nós temos aí a tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Gerando muitos benefícios. Sim. E esse momento digital, como que é na consideração do psicólogo? Eu sempre digo o seguinte, poucas coisas na vida são boas ou ruins. Vai ser aquilo que nós fazemos dela. A inteligência artificial ela veio com uma luva, ela ajuda hoje diversas profissões, advogados, nós psicólogos, enxergar, economiza certos trabalhos. E assim como nós profissionais, o cidadão comum ele pode se valer no benefício de uma rotina, tirar dúvidas, tentar achar planejamentos, porque a inteligência artificial ela vai basicamente reunir um compilado de informações que eu, por exemplo, posso alimentar na internet, um artigo que eu publicar, ele usa aquilo para embasar e ajudar o paciente. Porém, ele não pode ser limitado àquilo ali. Que a ação humana, a empatia que nós temos, a inteligência artificial não tem, né? E a internet ela vem dessa maneira. Quando eu uso ela para o meu bem, ela é uma mão na roda, né? É um braço ali que me ajuda em muitas coisas. Porém, nós vemos assim cada vez mais as pessoas de uma dependência digital muito grande. E isso tem gerado afastamento, que nós falamos, das pessoas que importam ali. Isso tem gerado problemas de autoestima. Essas comparações, baixa produtividade nas empresas, está sendo muito comum a demissão de funcionários por uso excessivo de internet. Nas faculdades, escolas, muitas crianças estão tendo desinteresse nas matérias que importam, porque têm ficado muito pendurado em jogos, em fóruns digitais, e fora o perigo que tem de você não conseguir mensurar, às vezes, com quem essa criança ou até mesmo um adulto está se relacionando. Idosos caindo em golpe, crianças envolvendo até mesmo com pedófilos disfarçados de criança. Então, vai muito dessa mensuração de como o sujeito está usando essa ferramenta, né? Se está usando para benefício próprio, se está funcionando ou se está prejudicando ele em algum ponto. Perfeito. E você disse no início, né? Atende crianças a partir já de 2 anos. 2 né? aninhos. E como é que é essa busca dos pais ao profissional da área da saúde mental em termos de
levar a consideração de que o filho ele não sai das redes sociais, não larga o celular. Isso é uma rotina hoje? Como é que é? Muito comum. Nós vemos que o dia está cada vez mais corrido. E às vezes os pais saem muito cedo e voltam muito tarde. E para dar conta dos afazeres de casa, até mesmo de trabalho que é levado para casa, não consegue dar tanta atenção para o filho, né? Então, assim, é compreensível que isso daqui vai suprir uma demanda, né? São jogos, são cores, são coisas que são feitas para chamar a atenção. Como diz, o mundo ali na palma da mão, né? Exatamente, é o mundo na palma da mão. E são infinitas possibilidades, Sim. né? A internet, ela vai recriando por conta própria, a inteligência artificial faz isso. Quando você buscava na internet básica antes, ela pegava uma informação que estava lá e te dá. Hoje a inteligência artificial ela cria, né? Então ela consegue proporcionar imagens, vídeos, jogos coloridos, chamativos. O mesmo tanto que eu estudo para tratar um paciente, esses profissionais aí das chamadas Big Techs, eles estudam para chamar a atenção do público-alvo. Seja um adulto, seja uma criança, chama atenção. E aí a gente fala sempre, né? O cuidado que a gente deve ter ao utilizar essas ferramentas. Hoje, por exemplo, o tempo recomendado para uma criança até de 5 anos é no máximo 1 hora. O máximo. De 15 minutos deveria ser até 1 hora. E a gente percebe uma realidade de crianças que passam até 6, 8 horas por dia nisso. O que acaba trazendo o seguinte, imagina o que é você tentar disputar um livro branco com letras pretas, sem figuras às vezes, com um smartphone que tem 1 milhão de possibilidades. E aquilo ali não vai trazer um crescimento profissional, estudantil, formar habilidades na criança, a não ser criatividade. E aí o livro vai ficando de lado. Por isso está cada vez assim, mais comum uma deficiência no progresso escolar em algumas crianças que usam os smartphones, os tablets, com uso muito excessivo. E é bom o pai, né, observar, né, o adulto também que Sim. de repente está envolvido dessa forma, né? Sim. Se monitorar mais, né? Com certeza. Thales, além de oferecer apoio emocional, as ferramentas para lidar com emoções e pensamentos, podemos entender que a psicologia também oferece estratégias de enfrentamento para os desafios da vida, contribuindo assim para a construção de relacionamentos e ambientes sociais saudáveis. Com certeza, né? Como nós falamos, não é simplesmente para tratar emoções como a tristeza, depressão, melancolia, angústia, mas talvez para aprimorar habilidades, né? Como a comunicação, a fala, um trabalho muito bem feito que o psicólogo Matheus Coelho, que ficava com vocês aqui, né, com um período bom, faz hoje, vencer procrastinação, melhorar comportamentos, trazer hábitos saudáveis. Eu costumo dizer até o seguinte, quando a vida ela fica boa, você tem qualidade de vida, o adoecimento mental ele nem tem vez, né? O mês do Setembro Amarelo fala-se muito sobre o suicídio. Eu costumo até, quando levanto essa bandeira, esqueço essa palavra. Porque se você promover qualidade de vida, não vai ter o porquê disso acontecer, né? Se você tem um ciclo social bacana, se você faz atividades prazerosas, se você está sempre envolvido com a sociedade, busca ajudar, gosta de trabalhar, tem prazer no que faz, o adoecimento mental ele não vai ter vez nesse ambiente saudável. Isso é assim com as doenças físicas, é assim com as doenças emocionais e comportamentais também. Agradecemos a sua participação, Thales, e logicamente nós vamos ter outras oportunidades, porque os temas, né, são diversos quando se fala da saúde mental. Sim. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite de vocês, sempre à disposição. Muito bem, assim no entrevistado do dia, hoje conversamos com o psicólogo Thales Freitas, e como tema a importância da psicologia para a saúde mental, e se você tiver alguma dúvida, pode estar aí também acessando através do contato. Thales, qual que é o seu contato? Através do Instagram, @psi, de psicologia, Thales Freitas, THALES. Muito bem. Para você, ouvinte da Mãe, ou sou para você, internauta, obrigado, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.